Como é que estava a sua vida, Fátima? Então, quando eu cheguei aqui, bispo, eu cheguei no fundo do poço, né? Acho que nem fundo do poço, que meu poço eu digo que não tinha fundo, eu estava caindo. Então, assim, eu cheguei passando fome, cheguei com o sapato furado, eu não tinha 50 centavos para pegar um ônibus. Então, cheguei aqui com a vida derrotada. Meu marido estava preso, eu estava sozinha, me sentindo abandonada. E eu, na verdade, cheguei na igreja para pedir uma ajuda de uma cesta básica para me alimentar, porque eu não tinha mais condições. O que eu tinha pedido emprestado, eu não tinha pago, então não tinha mais crédito. Então, a única pessoa que me deu crédito foi Deus, que eu não tinha mais crédito com ninguém, com nada. Então, quando eu cheguei aqui, eu não tinha mais esperança. Era a minha única esperança, era aquela dali, de que alguém tivesse compaixão de mim e me ajudasse a continuar lutando pelo meu marido, mas assim, me ajudasse financeiramente, me dando uma cesta básica. Mas quando eu cheguei aqui, eu recebi uma promessa, eu recebi uma profecia que a minha vida seria mudada se eu fizesse um propósito com o Senhor Jesus. Eu agarrei aquilo com toda a minha força. Foi o que? Era Fogueira Santa? Fogueira Santa, bispo. Então, quer dizer, eu vim pedir e recebi o envelope para fazer um voto de R$300. Mas eu não tinha 50 centavos para pegar um ônibus, eu não tinha nada que comer em casa. Mas, bispo, quando eu até subir aquele altar, eu era ninguém, eu não tinha nada. Mas quando eu peguei esse envelope, eu saí daqui com uma força, com uma fé, com uma mudança, que quando eu desci, eu peguei o telefone, o orelhão, liguei para o meu marido e falei assim: olha, nossa vida mudou, eu vou ficar rica, eu tenho certeza disso. Para ele, tanto fazia dinheiro, ele queria ser livre. Mas para mim aquela palavra mudou a minha vida, aquela profecia do homem de Deus. Se eu pegasse aquele envelope, era tão simples para mim só pegar aquele envelope. Eu ainda não tinha noção de que eu tinha que fazer para cumprir aquela promessa, né? Para cumprir aquele propósito. Mas eu também não quis saber o que eu tinha que fazer. Eu falei, até ali era tudo difícil para mim. Mas no momento que eu peguei aquele envelope, eu já não estava mais sozinha, eu já não estava mais abandonada. Alguém acreditou em mim também. Né? Quando eu peguei aquele envelope, eu achei que assim, Deus estava colocando um crédito em mim, eu ia conquistar. Então, quando eu desci dali, eu falei: caramba, e agora? Onde eu vou arrumar dinheiro para colocar nesse envelope? Aí é que veio a inspiração de Deus, naquilo que o homem de Deus pregou. Eu falei: não, eu não tenho condições, nada. Eu saí pedindo. Aí eu cheguei num vizinho meu, pedi um frango que eu vi lá na casa dele congelado. Falei: poxa, me empresta esse frango, quando eu puder eu pago, tal. Ele disse que não poderia me emprestar aquele frango, mas também eu não desisti não. Eu falei: não, é aquele frango, tem que ser aquele frango. Eu liguei pro Ronaldo, falei: olha, liga lá para aquele vizinho e fala para ele que eu preciso daquele frango emprestado, porque se eu desistisse ali, porque assim que a gente pega o envelope, o diabo coloca logo um impedimento, ele coloca logo um não, pra gente desistir. Então eu falei: não, eu não posso desistir, eu só tinha aquele frango, eu não tinha mais nenhum vizinho que pudesse me emprestar nada. Aí o Ronaldo ligou para ele e me emprestou. Bispo, ali eu fiz as quentinhas. Com aquele frango você fez? Frango, eu fiz as quentinhas, ele me emprestou. Para poder construir o teu sacrifício. Para construir o meu sacrifício. Aí eu comecei a construir. Eu fiz aquela primeira quentinha, vendi, coloquei no envelope, comprei mais e vendi. E quando eu subi nesse altar, eu não tinha os R$300, eu já tinha R$2.000. Eu tinha mais do que eu tinha prometido para Deus. Porque eu falei: não, eu vou colocar tudo que eu construí. Então eu construí mais do que era o meu voto, né? E a partir do momento que eu subi nesse altar, e a luta para colocar o voto nesse altar, ela não parou não. Foi aquele mês todinho da Fogueira Santa. E quando eu entrei na igreja, eu já falei para o senhor, quando eu ia colocar o meu voto, eu fui comentar com uma pessoa, eu falei assim: poxa, olha, hoje eu estou deixando de pagar aluguel, estou devendo aluguel, vou ser despejada, continuo com o meu sapato furado, continuo com a minha necessidade, mas eu vou colocar tudo naquele altar, eu vou colocar a minha vida ali, porque quando eu descer dali, eu tenho certeza que a minha vida vai mudar. Uma obreira falou assim: não, olha, você não precisa colocar tudo, você não precisa ouvir o homem de Deus no pé da letra, você pode tirar o do aluguel. Eu falei assim: não, olha, tá amarrado, é tudo ou nada. Então eu vou colocar tudo, porque se Deus tem que me abençoar, Ele tem que me abençoar. Eu não quero ficar de aluguel. Não adiantava para mim só pagar um aluguel, eu queria uma mudança de vida. Então se era para mudar tudo. Se eu pegasse alguma coisa e colocasse no aluguel, colocasse em alguma despesa, ia até amenizar. Mas e depois? E a mudança? E a fé? Né? Se eu acreditei que era tudo, tinha que ser tudo, tinha que ser o meu tudo. Bispo, eu coloquei até o que eu teria que fazer as quentinhas para o outro dia. Eu desci no domingo, eu não tinha nem como entregar as quentinhas da segunda-feira, porque eu coloquei tudo no altar, entendeu? Então eu recebi. Naquela mesma semana meu marido foi solto por legítima defesa. Depois nós compramos nosso primeiro carrinho. E hoje, graças a Deus, a nossa vida é uma vida abençoada. Hoje eu tenho o que eu nem pedi a Deus, assim, o que eu nem esperava ter.
Eu não almejava ter. Eu almejava ter um bom salário, né? Uma condição boa, ter uma boa alimentação. Mas o Senhor me deu hoje muito mais do que eu esperava. Entendeu? Deu 1000 vezes mais do que eu dei naquele altar. O que você conquistou? Então, hoje eu tenho minha cobertura própria, que é minha, em frente à praia, com mais de 1000 metros quadrados. Agora nós estamos acabando de construir os quartos, então vai dar mais de 10 suítes. Piscina. 10 suítes? Isso, piscina, churrasqueira, uma cobertura em frente à praia de Copacabana, assim, digna de um filho de Deus. Porque quando eu passava lá, eu falava assim, poxa, quando eu não tinha nada, eu falava assim, meu Deus, ter um apartamento em Copacabana é a coisa mais impossível do mundo, a gente não tem condições, né? Falei, já pensou, eu tenho um apartamento aqui? Então, assim, foi até na rua que eu pedi, meu marido até reclama, por que você não pediu mais lá pra frente? Eu falei, não, eu pedi aqui porque eu falei, eu quero essa rua. Eu falei assim, o que você usa sua fé? Aí ele fica assim, não, porque parece que você, quando pede, Deus vai na frente, atende primeiro. Mas não é, é porque a mulher, ela tá sempre na fé, bispo. As mulheres são mais fortes na fé. Né? Os homens ficam esperando, assim, depois eles vão atrás, eles querem acompanhar, né? Ver aquela competição. Mas a mulher tem muita força, porque a gente tem mais fé para dedicar ao Senhor, para entregar. A gente tem coragem, mais disposição para tudo. Tanto é que é a mulher que dá a luz, né, bicho? Então a gente dá a luz pro marido e a gente que dá a luz na fé. Então, assim, eu me coloquei. Então, em tudo que eu pedi ao Senhor, ele falou assim: eu quero meu primeiro carro, eu quero uma Dakota. O homem de Deus me ensinou a colocar o pé no carro e determinar esse. Eu fui lá no carro que ele queria, eu falei, é esse que ele quer, então é esse que eu vou ter. Nós tivemos o carro. Hoje a gente tem o carro que a gente quer, a gente compra carro zero todo ano, a gente troca de carro, a gente coloca carro no altar, sem o Senhor pedir, a gente coloca, porque tudo que Deus nos deu, Ele que nos deu, é dele, pertence a Ele. Então quando Ele pede, a gente coloca mesmo, e a gente não tem medo de sacrificar, bicho, porque a mudança, a gente tem a parte hotel. Imagina, a gente quer ir lá para a parte do hotel, a gente fica lá com as crianças, passeia de cavalo, a gente vai para o hotel que a gente quer hoje. Então a gente tem uma vida regalada, bicho. Olha, graças a Deus. Um dia eu profetizei aqui, falei, olha, um dia você ainda vai dar o dízimo num carrinho de mão. Verdade. Não é isso? Verdade. E a gente colocou esse propósito no coração. E até uma coisa, o senhor falou até simbólico, né? Vocês vão ter tanto que vão poder dar até no carrinho de mão. Eu falei, não, mas eu quero dar no carrinho de mão. E para dar um dízimo no carrinho de mão tem que ser um valor alto. Eu falei, Senhor, tu tem que abençoar a gente, que a gente quer dar o dízimo no carrinho de mão. E a gente conseguiu cumprir isso agora no final desse ano. Foi quanto o seu dízimo? Foi mais de 800 mil. Mais de 800 mil de dízimo que ela deu. E você esqueceu de contar que você dividia um ovo com a sua irmã. Foi, na verdade foi macarrão. Foi macarrão? Você sempre fala ovo. Assim, ela nesse dia que eu fui para a igreja, eu só tinha um pouquinho de macarrão e ela estava grávida. Então assim, ela chegou lá em casa também necessitada, eu peguei e falei, caramba, se eu comer esse macarrão, o que eu vou dar para ela? Eu falei assim, ela precisa mais, porque ela tá grávida. Foi nesse dia que a minha vida foi ao fundo do poço, porque eu dei o macarrão para ela e eu fiquei com fome. Aí eu falei, não, vou para a igreja, eu vou pedir uma ajuda, porque agora a minha irmã está precisando também, eu vou tentar uma cesta básica, alguma coisa para poder a gente se manter até que Deus, né, tire o Ronaldo. E quando você chegou aqui, nós te damos foi a fé. Envelope da fé. Com propósito. Aquilo mudou a tua vida. Aquilo mudou a minha vida, bispo. Quando eu subi nesse altar para entregar o meu voto aqui, aquele peso que eu carregava sobre mim, na hora eu sabia que tinha conquistado. Porque quando a gente sobe nesse altar com certeza do que a gente está fazendo, a gente não precisa nem esperar o propósito chegar a Israel, porque o nosso monte é aqui. Amém. Quando o homem de Deus botou na mão na minha cabeça, que eu coloquei o meu envelope no altar da Fogueira Santa, eu falei assim, recebi. Eu sabia que tinha recebido. Eu chorei quando eu desci, eu chorei de alegria, porque tudo meu ficou ali naquele altar. Toda a minha tristeza, meu sofrimento, a minha miséria, a fome, ficou naquele altar. Quando eu desci, eu já era outra pessoa, bicho. Deus abençoe, Pati. Vai em paz. Deus abençoe.